Como conseguir fechar uma venda de energia solar se o cliente ainda está terminando a construção da sua casa? Legal. Essa pergunta ela é interessante, né? Porque como que eu vou vender energia solar se eu praticamente não tenho telhado? Né? O cliente está, sei lá, está construindo a casa, como que eu vou? Eu vou responder com uma pergunta. Lembra aquela história de faz uma pergunta enquanto a gente pensa? Eu vou Sim. fazer a mesma coisa. Como que eu instalo um telhado numa casa, um telhado normal, com telha, cerâmica, seja lá o que for, as madeiras. Como que eu instalo um telhado sem que as colunas tenham sido levantadas? Será que eu consigo? Difícil, né? É bem difícil, né? Então, assim, uma outra coisa interessante para a gente abordar dentro desse assunto. Como que funciona a venda da energia solar? Hoje, o mercado ele está passando por uma mudança muito grande de fornecedores, de integradores, de regulamentação e tudo mais. Porém, tem um calo no mercado de energia solar que está rolando, que é o da falta de equipamentos. Tem dois fatores aqui que estão fazendo com que os equipamentos estejam meio que quase faltando no mercado hoje, né? O primeiro, a gente ainda está sofrendo muitos resquícios da própria pandemia. Então, isso aí já foi um fator, é meio que antigo esse fator, né? É fator de 2 anos atrás. O outro fator é que a demanda por energia solar aumentou muito no mundo. Então, segundo os estudos da Greener, que eu estava relendo esses dias, se eu não me engano, em torno de 6% de todos os equipamentos de energia solar do mundo foram importados para o Brasil. Ou seja, o Brasil, um único país dentro desse globo terrestre que é gigantesco, foi responsável por mais de 6% de compra de equipamento. Então a gente tira o tamanho do cliente Brasil em relação ao mundo, ou seja, o Brasil está pedindo muita energia solar para ele. E aqui a gente está concorrendo com gigantes, né? Com a Alemanha, dentre outros países da Europa também. E aí, esse fator é o da falta de equipamentos devido à grande demanda. Então, quando a gente tem uma demanda muito grande por equipamentos, acaba que o fabricante, ele, opa, segura as pontas aí que eu não estou conseguindo produzir a tempo. O que é que o fabricante faz quando ele vê uma demanda acontecendo? Ele basicamente tem uma reunião lá, com todo mundo, né, entre a diretoria, e ele disse assim, pessoal, o Brasil, a Alemanha, a Inglaterra, tá todo mundo pedindo energia solar. A gente vai ter que elevar a produção da nossa fábrica. E aí aqui tem várias possibilidades, né? Primeiro, eles vão ter que contratar mais gente. E isso nunca é tão simples, mas ainda assim é relativamente rápido. Mas tem um problema muito grande, que é readequação da fábrica. Às vezes a fábrica já está trabalhando ali no seu máximo, digamos assim. E aí fica mais difícil eles se reajustarem para entregar todos esses equipamentos. Isso é um fator que também é relativamente simples de resolver. Às vezes o cara faz uma parceria com outra fábrica, está resolvido. Agora tem um fator que é difícil de resolver: a falta de matéria-prima. A energia solar está sendo tão demandada que o mercado de digital, o mercado de tecnologia tem sido afetado pela falta de silício, pela falta de processamento de silício, entre outros. Ah, Pedro, mas silício é só areia, né? Todo mundo fala silício. Mas geralmente não é só areia, né? A gente vai ter ali uma série de outros componentes que vão complementar aquelas tecnologias. Então hoje os fabricantes eles estão sofrendo um pouco com esses detalhes também. E acaba que isso vai gerando uma demora. Isso aqui foi só um parênteses gigantesco que eu abri para a gente voltar para a pergunta oficial, né? Eu tenho... Como que eu construo um telhado antes de levantar as colunas? Eu não consigo construir, mas eu consigo negociar. Hoje mesmo, já tem 3 meses que eu estou conversando com um cliente que estava com a casa na planta e agora está fazendo um levantamento. Está levantando, está construindo e estou em fase de obra. Como que eu vendo? Eu não vendo. A resposta rápida e simples é essa: eu não vendo. Como que eu vou vender se eu não tenho onde colocar o equipamento? E ele quer lá, ele quer naquela casa. Então tem que ser lá. E aqui vou justificar agora o motivo de eu ter feito esse grande parêntese. O que é que eu poderia fazer?
eu poderia fazer uma espécie de pré-venda para esse cliente. Eu poderia dizer o seguinte, cara, vamos fazer assim. Se tu tem grana na mão, vamos comprar o equipamento com antecedência e vamos estocar. Aqui a gente resolve dois problemas. O primeiro, flutuação de preço. Então a gente pode passar as próximas 2 semanas acompanhando aqui o preço, ver se vai ter baixa, ver se vai ter alta. Se der uma baixa ou até mesmo o preço de hoje, a gente vai lá e compra e garante o equipamento no preço atual. O que é que eu resolvo aqui? Se eu comprar hoje, a chance de eu comprar mais barato do que daqui a 4, 5, 6 meses é bem maior. Então, qual que seria a vantagem do cliente comprar hoje? Diminuição do custo total dele, do custo não, né? Do valor investido dele. E a gente resolve uma coisa. A segunda coisa que a gente resolve é o prazo de entrega. Eu tô com um caso, nesse exato momento, de um cliente que o sistema dele foi comprado em pré-venda. E essa pré-venda, o que é que essa pré-venda significa? Ele tinha mais 2 meses para frente para receber. Em vez de ser aquela entrega rápida que acontece ali entre 1, 2, 3 semanas, foi uma entrega de pré-venda, que ela já estava prevista no ato da compra. A entrega daquele kit estava previsto para daqui a 2 meses e um pouquinho. O que é que aconteceu? Imprevistos. O fabricante, a empresa de transporte, junto com o fabricante, liga para o distribuidor assim, distribuidor, sabe aquele equipamento que eu ia te mandar tal dia? Pois é, eu vou te mandar daqui a 1 mês. Aí o distribuidor tem que pegar o telefone dele, ligar para mim e dizer a mesma coisa. Pedro, sabe aquele equipamento que tu comprou em pré-venda, que já foi demorado pra caramba, que já era 2 meses e pouco pro cliente receber? Pois é, vai demorar mais 1 mês. E provavelmente vai ser ainda mais que 1 mês. E aí a gente fica sem saber o que fazer numa situação dessa. Porque tu olha pro cliente, o cliente tá com um financiamento de 90 dias. Então vamos fazer as contas aqui. 2 meses, a entrega desse caso aqui era 2 meses e 1 semana, mais ou menos. E aí o distribuidor pega e me diz que vai demorar mais 1 mês. Então a gente vai para 3 meses e 1 semana. O que é que isso significa dizer? A conta do financiamento começou a chegar na casa do cliente. Antes dele ter economia. Digamos que o equipamento chegou na casa do cliente daqui a 3 meses e 1 semana. Eu ainda tenho que programar, ainda tenho que agendar a instalação. Então eu tenho que olhar para a minha equipe de instalação, tenho que ver como que está a disponibilidade deles e combino com o cliente o dia da instalação. Digamos que é mais 1 semana. Então a gente tem aí 3 meses e 2 semanas agora. Beleza, fui lá, a equipe levou 2 dias para instalar. Agora está na hora de eu ligar para a minha concessionária de energia, mandar uma mensagem lá, seja o que for, do que tu faz aí no teu estágio, e dizer, concessionário, sistema instalado, vem aqui fazer a vistoria. E aí eles têm mais 1 semana. Então a gente já foi para... Nessa simulação, brincando aqui, a gente foi para 3 meses e 3 semanas. E aí bota percalço, seja o que for, a gente foi para 4 meses. O que é que acontece aqui? O cliente está pé da vida, ele vai pagar 2 vezes o financiamento porque houve um monte de atraso. Então, se eu convencer o cliente a comprar hoje, mesmo a casa dele ainda estando em construção, eu resolvo 2 broncas muito grandes. Uma é a do preço e a outra é a do prazo de entrega. Vamos supor que eu compre em pré-venda. Às vezes, quando tu consegue comprar em pré-venda, tu compra mais barato. Então, vamos supor que eu compre em pré-venda. Além de comprar mais barato, eu já sei que vai demorar. E muitas vezes pode ser que seja o tempo previsto para a finalização da obra daquele meu cliente. Então, essa é uma das possibilidades que a gente pode pensar em colocar na mesa para o cliente. E aí tem várias opções. Tem um detalhe importante sobre esse assunto de casa em construção que eu acho muito válido eu comentar. Geralmente o cara que está construindo a casa, ele não sabe exatamente qual que é o consumo dele. E aí envolve a engenharia ir lá, sentar com o cliente, analisar e projetar qual que vai ser o consumo daquele cliente com base no que ele está pensando em ter na casa. Eu quero ter 3 televisões,
um air fryer, uma máquina de lavar, 5 ar-condicionados. E aí ele vai começando a dizer 3 chuveiros elétricos, isso, aquilo outro, uma banheira de hidromassagem. E aí tu tem que sentar. Essa tua venda, ela passa a ser uma venda muito mais consultiva e técnica, porque envolve bastante o time de engenharia. E aí aqui, qual que é a sugestão que eu acho muito válido dar para o vendedor e para o time de engenharia? Nunca chegue para o cliente com uma verdade absoluta. Não chega para ele e diz assim, cara, tu vai precisar de tanto e a gente vai ter que fazer teu projeto assim, assim, assado. Beleza? E o cliente, beleza. O cliente tá entendendo nada. Ele não entende de quilowatt-hora. Ele não sabe o que é isso. A maioria deles. E aí, quando tu chega com uma verdade muito absoluta, tu corre um sério risco de lá na frente o teu sistema, por exemplo, gerar menos. O cliente vai ficar pé da vida contigo. Ou tu gerar muito mais e o cliente também vai ficar pé da vida contigo, porque ele teve que pagar um sistema bem caro para gerar sobrando muito. Então, envolve bastante a equipe de engenharia aqui, mas não toma essa decisão pelo cliente. Chega para ele e apresenta as possibilidades. Olha, com base nos levantamentos que a gente fez, o teu consumo esperado é esse. O que é que tu acha? Com base na casa antiga que tu tá vivendo. Vamos olhar a tua conta antiga. Ó. Esse projeto que eu estipulei aqui para o teu novo consumo é 5.000 kWh mês. Mas o teu anterior era 2.000. O que é que tu acha? Será que a gente faz mesmo para 5.000? E tu tá certo mesmo de que vai ter todo esse consumo? Tu acha que vai mais do que duplicar o teu consumo atual? E aí a gente começa a colocar o cliente como tomador de decisão. Isso me ajuda a compartilhar a responsabilidade de decisão com o cliente. E isso acaba tornando o dia a dia mais estratégico. Então, assim, dá para eu estimular o cliente a comprar? Dá. Usa esses 2 gatilhos que eu acabei de apresentar. O preço mais barato, por comprar logo hoje, e essa questão do prazo de entrega. E aí tu precisa ver com ele toda a logística lá da entrega dele, né? Da entrega, da construção dele. Será que vai ser rápido? Será que daqui a 2, 3 meses já está finalizado? E aí negocia. Pode ser que tu compre e faça o estoque no teu local, na tua empresa, e depois leve o material. Aí tu precisa considerar esse custo de transporte, tá bom? Então tem que ficar atento a esses detalhes.